Capítulo 271 Além do desconhecido. Além do desconhecido. Tosse, tosse. Pué PFFT. Glary silenciosamente levantou a cabeça enquanto estava deitada no chão, ferida por toda parte. Tac. Bater. Ela estalou os dedos, e um som leve de algo quebrando ressoou dentro da sala. HM. A magia de reflexão que o rei demônio havia lançado sobre si mesma havia quebrado. Então, quanto tempo vais fazer isto? O rei demônio perguntou a Glary com uma expressão azeda. Já estou a ficar aborrecido. Apenas uma pequena parte da magia de reflexão que protegia sua frente havia quebrado. Glary se levantou enquanto olhava fixamente para isso, balançando enquanto ela fazia isso. Tudo. Ela lutou para chegar à entrada. Você finalmente desistiu? É a tua derrota, minha querida. Brilho, indo para a saída, de repente parou. E isso também se aplica ao herói. Ruby continuou assistindo Glary por trás. Devo dizer-te o que vem depois de tudo acabar? Os olhos de Ruby estavam cheios de emoção, excitação e antecipação. Primeiro, o herói. Não preciso disso. Glary a interrompeu firmemente. Quando tudo acabar, só uma coisa vai acontecer. O brilho foi severamente golpeado, mas ela não parou de segurar seu anel, ele não parou de brilhar. Ela sussurrou em voz baixa. Terei um filho com o herói e levaremos uma vida feliz em um mundo pacífico. Isso é tudo o que existe. Glary tentou abrir a porta e sair, mas a maçaneta não se movia por algum motivo. Não é. Com um sorriso, o rei demônio, ainda atrás de Glary, sussurrou. Quando tudo acabar, ele ficará debaixo de mim. Glary agarrou a maçaneta com força. Levemente colocando seu abdômen inferior, o rei demônio se aproximou de Glary com um sorriso presunçoso. Dias, meses e até anos ele ficará abaixo de mim. A minha cor vai estragá-lo, e tudo o que ele seria capaz de fazer é chorar de dor. E uma vez que ele esteja totalmente desfigurado pela minha cor, suas sementes crescerão dentro de mim. O rei demônio olhou para Brilho com olhos superiores. Imagine que a vida crescendo dentro de mim, e testemunhá-la com olhos sem vida não excita você apenas pensando nisso? Nojento. O que é tão repulsivo sobre isso? Assumir o lugar do homem derrotado é meu privilégio legítimo, certo? O rei demônio trouxe sua mão perto de Glary, que tinha uma expressão terrível, e sussurrou. Se aquele que você despreza mais forçosamente carrega sua semente dentro deles, criando uma vida a partir de partes iguais de vocês dois dentro deles, como você se sentiria? Perder-se. Uma realidade irreversível foi estabelecida. Ele permanecerá para sempre debaixo de mim, ouvindo o som da vida. Talvez ele até experimente um senso de afeto parental. Ou talvez sua mente vai quebrar completamente. Eu disse para ires embora. Já estou ansioso por isso. Eu me pergunto que tipo de reação o inferno tem. Fique longe de mim. Com uma expressão séria, Glary gritou assim, e a barreira entre seu ombro e a mão de Ruby se quebrou. Veja o Brat, ficaste zangado porque ameacei o teu amor de cachorrinho. Olhando para Glary com um olhar lamentável, o rei demônio lentamente esticou sua mão. Mas ainda és apenas um pirralho. Você é muito jovem para carregar a semente aqui dentro. Quando Ruby bateu na parte inferior do abdômen de Glary, a barreira de defesa foi reformada. Voou. No entanto, a fraca vibração causada por isso foi transmitida totalmente. Graças a isso, Glary, que havia dado um passo para trás, olhou friamente para o rei demônio. Se você se tornar meu subordinado, posso amadurecê-lo rapidamente o suficiente para carregar a semente. E quando tudo acabar, também permitirei que a semente de Eros seja plantada dentro de sua barriga. O rei demônio, lambendo os lábios, perguntou com voz suave. Afinal, esse não é o seu desejo? Um silêncio momentâneo caiu na área. Tac. Na sala silenciosa, o som leve de um estalo ecoou novamente. Queda. Como resultado, a porta que não se abriria quebrou em um instante.
Como esperado, você é problemático. O rei demônio tinha colocado o método de bloqueio mais forte contra espécies na porta. Então, quando ela olhou para a porta agora quebrada, ela só podia murmurar com uma voz desanimada. Que tipo de habilidade é essa? Não magia, aura de espada, aura, ou qualquer arte marcial. Nenhum poder mágico ou divino e eu nem sequer detectei mana. A habilidade de Glaris estava além do escopo do entendimento dos reis demônios. Não se tratava tanto de habilidade quanto de autoridade. Não, era algo que nem podia ser rotulado como autoridade. Talvez o único também não soubesse. Recordando a conversa com o deus demônio em seu sonho, o rei demônio apertou os olhos para Glari, cerrando os dentes. Ouça bem. HM? Segurando a porta, destrancada pelo vento explosivo que ela havia liberado, Glari falou enquanto inclinava a cabeça. Já sou adulto. Sementes de heróis? Eu não sei o que isso significa, mas tenho certeza que posso carregá-lo sem a sua ajuda. Suavemente pressionando seu abdômen inferior, o rosto de Glaris ficou ligeiramente avermelhado, mas seu olhar permaneceu resoluto. E não julgue casualmente os desejos dos outros. A expressão Glaris, embora ainda jovem, era confiante e inflexível. Meu desejo não é apenas receber o amor de Eros, é pagar minha verdadeira dívida com ele com juros. Oh! Eu só vou pagar esse interesse com a minha pessoa. Deixando o quarto do hospital, Glari acrescentou em voz baixa. Esteja preparado. Bem, ver-se novamente durante o segundo ano. Farei o que for preciso para te impedir. É uma declaração de guerra? Venha pensar nisso, o herói disse algo semelhante. Ao ouvir essas palavras, ela sufocou a respiração enquanto ria. Vais arrepender-te, minha querida. Ela falou enquanto olhava para Glaris de volta com uma expressão estranha. Ela não tinha exibido tal semblante antes. Vou fazer-lhe um favor, estuprando seu herói bem na frente de seus olhos o mais rápido possível. Claro, isso é se você encontrar o herói. Mesmo que não o encontres em breve, ainda o violarei. Suspiro. Além disso, quem sabe, talvez eu já tenha absorvido o herói depois que ele perdeu para mim e morreu. Como podes ter a certeza que ele está vivo? A expressão aterrorizante desapareceu quando Ruby sorriu e sussurrou. Se você não quer que seu chifre direito seja destruído também, mantenha essa boca fechada. O corredor ecoou com a voz aguda de Glaris. HM. Ruby franziu a testa, permaneceu em silêncio momentaneamente e, em seguida, quebrou em um sorriso satisfeito. Ela acenou com os dedos e começou a restaurar o quarto do hospital. Bem, da próxima vez. Na frente dela, a habilidade especial que ela havia ativado há um momento estava se desdobrando. Vou considerar que tipo de punição dar a esse rapaz. Sorrindo com uma expressão arrepiante, ela tocou seu chifre esquerdo e disse. Ah! Em vez de esperar um hálito áspero, ela imediatamente adotou uma expressão fria e composta. Primeiro, vamos ganhar alguns pontos. Fel. Saindo da sala, Glari suspirou enquanto limpava o suor de sua testa. Ouch! Svi, SSK. Apesar de sentir uma sensação de ardor devido ao suor e exaustão, ela manteve uma expressão indiferente e tirou um caderno do bolso. Habilidades especiais, todos os tipos de habilidades estranhas estão escritas aqui. As coisas confirmadas visualmente, por enquanto, são liberação de disfarce, ilusão, maldição do infortúnio, e assim por diante. Pensa-se que seja usado para infligir dano especial ao herói remotamente, então atenção especial é necessária. Ela notou o conteúdo da janela do sistema em seu caderno de bolso enquanto caminhava pelo corredor. Eu não sou mais uma criança, eu legalmente me tornarei um adulto assim que eu me inscrever na Sunrise Academy. Ela corou de novo e murmurou para si mesma. Eu posso beber álcool de qualquer maneira, o que os adultos fazem esses tipos de coisas também. Glari acariciou sua barriga e murmurou como se estivesse insatisfeita com ser chamada de criança. De repente, algo pegou sua perna, e Glari quase caiu no chão. Uva! Ela mal conseguiu agarrar a parede para ficar equilibrada, depois olhou com cautela para baixo.
Desculpe. Sentada no chão com as costas contra a parede, Rosvin olhou para o espaço com olhos sem vida. Sistema de auxílio. Gravação automática. Declaração completa de batalha Frontline. Ela tinha acabado de assistir a cena em tempo real através das imagens gravadas automaticamente devido ao que Glary tinha feito até recentemente. Eu tenho uma pergunta. Rosvin, visivelmente magro, lançou uma pergunta no Glary. Por que você se esforçou tanto para ajudar o herói assim? Glary percebeu que tinha visto Rosvin antes e relaxou a guarda, sorrindo enquanto respondia. O herói salvou-me. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Ah! Da última vez, envenenaste o herói falso, e agora quase foste morto. Estás bem ciente, certo? O fato de que a menina é o rei demônio perverso. Ei! Rosvin, que tinha uma expressão em branco, parecia assustada ao ouvi-la. Glary deu um tapinha nas costas para confortá-la. Mas não se preocupe muito. Com uma voz alegre, Glary sussurrou. Para ser honesto, tenho ajudado secretamente o herói. Quando Rosvin ouviu isso, seus olhos escureceram com profundo desespero. Meu sonho é ajudar o herói e casar com ele depois que tudo acabar. Ai. É o único objetivo da minha vida, não é? Glary, feliz pensando que ela tinha encontrado um aliado, parecia perplexo quando Rosvin começou a rasgar. Estou tão triste. Ei! Glary abraçou Rosvin, que começou a derramar lágrimas. Eu arruinei tudo. É tudo culpa minha. Desculpa. Eu odeio isso agora. Quero voltar no tempo só uma vez. Mesmo que eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria de desfazê-lo por qualquer meio. Por que é que és assim? Por favor, deixe-me trabalhar com você. Eu não me importo se é um trabalho estranho, por favor. Vendo a garota com as mesmas habilidades e o mesmo sonho tomando um caminho diferente, Rosvin lamentou profundamente tudo. Frei Hero, eu estraguei tudo. Eu quero te ver de novo. Sistema de auxílio. A probabilidade de o herói e os aliados vencerem o rei demônio, Scurrent. 0%. A probabilidade de o herói ganhar depois de acordar o armamento com sucesso enquanto enfrenta a morte juntamente com o rei demônio é 50%, sujeito a flutuações em tempo real. No entanto, depois de ver a janela do sistema Glaris, ela só podia sentir arrependimento. Sistema de auxílio. A probabilidade de o herói alcançar um final feliz. Nenhuma. Ela acreditava que Frey, a quem ela havia abandonado e deixado para morrer, não tinha chance de um final feliz. Ei! Ainda perplexo, Glary assistiu Rosvin e logo murmurou para si mesma. Ela obviamente teve um ataque de pânico devido à ameaça dos reis demônios. Ela precisa ser levada para um hospital rapidamente. Desculpe por arruinar o seu desejo. Meu desejo também. Imagem tal lixo. Ah, certo, este lugar é um hospital. Glary agarrou e arrastou Rosvin, que começou a enterrar a cabeça no chão, junto com ela. Mas então, de repente, ela parou e olhou para o ar. Sistema de auxílio. 2 Nada, e ir episódio Prologue Unlocked. A janela do sistema de luar brilhava diante dela. Porque de repente... Confuso com a súbita reviravolta dos acontecimentos, Glary inclinou a cabeça. Mas então, seus olhos se arregalaram e ela fixou o olhar no ar. Sistema de auxílio. A probabilidade de o herói alcançar um final feliz. %. Uma mudança finalmente ocorreu no valor. Observando a visão milagrosa, Glary fez algo pela primeira vez. Ela sorriu, transbordando de pura alegria. Enquanto isso, na câmara subterrânea da igreja. De agora em diante, eu vou entrar em um mundo desconhecido que eu nunca experimentei antes. Que pena. Se eu pudesse ficar mais tempo, eu poderia ter possuído o deus demônio. É lamentável ser interrompido neste momento. Ferloche, na câmara subterrânea, exerceu todas as suas forças para liberar seu poder divino. Ela murmurou, mantendo os olhos bem fechados para evitar o contato visual com os olhos na frente dela.
Então, faça o seu caminho através do desconhecido com a sua luz e siga em frente. Gugu pairou em torno dela com os olhos bem abertos. A propósito, o Deus Estrela está vindo aqui. Enquanto isso, ao enfrentar diretamente Ferloches imenso poder divino, o aluno só piscou algumas vezes e logo murmurou com uma voz intrigada. Vai ser interessante. Simultaneamente, a câmara subterrânea começou a tremer mais uma vez. Capítulo 272 Interferência. Interferência. Ai ah. Sozinha na câmara subterrânea escura, Ferloche liberou seu poder divino enquanto tropeçava, perdendo o equilíbrio. Apenas um pouco mais, apenas um pouco mais. Seu olhar oco tremia. Se eu continuar um pouco mais. Ela tenazmente ficou de pé, usando cada grama de sua força restante para espalhar a luz para todos os cantos da câmara subterrânea diligentemente. Por que você cobre meus olhos? Tem medo de ver alguma coisa? No entanto, quando a voz fria e arrepiante penetrou em seus ouvidos, a câmara subterrânea tremeu novamente. SRRRK. Depois de lutar até que ela estava suando balas, Ferloche finalmente entrou em colapso. Gugu. Gugu pousou nos ombros de Ferloches, olhando visivelmente cansado, e olhou para ela tensamente. Abra os olhos. Ao mesmo tempo, a sedução do olho começou. Abra os olhos e me dê as boas-vindas. Eu não deveria abrir meus olhos, eu nunca deveria abrir meus olhos. Do que tens tanto medo, minha querida? Não importa o que eu nunca deveria. A sedução teria feito qualquer pessoa comum olhar nos olhos instantaneamente. No entanto, Ferloche repetidamente se lembrou de nunca ceder a isso. SRRRRR. Vários minutos se passaram, mas a sedução não funcionou. De repente, tentáculos grotescos emergiram ao redor do olho e correram em direção a ela ameaçadoramente. Pagak. Pagaga. Os tentáculos cortam impiedosamente a barreira protetora de Ferloches. Foi uma defesa incrivelmente forte, mas eles perfuraram como papel. Egegeu. Ferloche teve que dar um passo para trás, encharcado de suor frio, à medida que os ataques dos tentáculos se tornavam cada vez mais ferozes. Então, foste tu, que obstruíste a minha visão todo este tempo. O olho sussurrou em voz baixa enquanto olhava diretamente para Ferloche. Com a ajuda dos deuses Sol e Estrela, você também estava criando variáveis. Eu realmente não deveria abrir o meu. Quantas vezes você voltou no tempo para trazer este mundo a este ponto? Ferloche tremeu e encolheu. Você até conseguiu me enganar, você é verdadeiramente notável. Os tentáculos atingiram a última defesa restante de Ferloches. No entanto, Ferloche se recusou a ir para baixo sem uma luta. Curvava. Fazia um tempo desde a última vez que ela usou a bênção do Deus Sol, mas ela a usou habilmente para destruir tentáculos e correu em direção à saída das câmaras subterrâneas. Chá. Enquanto Ferloche tropeçava e corria com os olhos fechados, vários tentáculos correram para enredá-la. Gugu. Empoleirado sobre os ombros, Gugu atacou ferozmente e interceptou o ataque de ataques dos tentáculos. Naquele momento, a mão de Ferloches chegou à saída. Torcendo, contorcendo. A saída estava coberta de tentáculos, mas ela ainda quebrou a porta, destruindo tudo ao redor. Ao sair, o olho ainda olhava atentamente do meio do porão. Uau! Agora lá fora, as pernas de Ferloches perderam força, ela desmaiou e suspirou pesadamente. Uau! Essa foi uma aventura tão emocionante e divertida. Logo, ela voltou ao seu habitual eu bobo. Bem, então. Enquanto limpava o suor frio da testa e usava uma expressão exausta, mas orgulhosa, ela se preparou para dar o próximo passo. SRRRK. De repente, dois tentáculos saíram do chão e agarraram seus braços. Como? Ela estava definitivamente fora da câmara subterrânea, então como os tentáculos poderiam atacá-la? Confusa, ela lutou para se libertar do seu alcance.
Ela inadvertidamente olhou para o céu e congelou instantaneamente. Oh, não! O sol no céu. Fiz contato visual. Não, só até um momento atrás, era algo que era semelhante ao sol. Encontrei o seu olhar. Agora, ele estava olhando para ela com um olho aberto. O Deus demônio ainda não venceu. Não tens para onde correr. Ele estava fingindo ser o sol, aquele que Ferloche sempre tentou evitar encontrar seu olho. As variáveis que você criou deixarão de existir agora. A verdadeira forma do sol, visível apenas para ela, falou com ela. A santa deuses do sol. Os olhos de Ferloches ficaram maçantes. Com os braços apoiados e abaixados, Ferloche silenciosamente levantou a cabeça. O olho que a observava atentamente da câmara subterrânea entrou em seu campo de visão. Isto. Quando seus olhos se encontraram com o olho, Ferloche imediatamente se afastou de forma vazia. Os clérigos, os paladinos se aproximando da câmara subterrânea, o Papa de pé à distância com uma expressão pálida, e até Gugu, empoleirado em seu ombro, estavam todos olhando para o sol. Não eram só eles. Os habitantes do Império, não, o mundo inteiro, estavam todos olhando fixamente para o sol simultaneamente. Go! O ser celestial no céu, observando o mundo, de repente revelou sua verdadeira forma. Torcendo, contorcendo. Inúmeros tentáculos estavam se contorcendo em torno de uma esfera redonda com um olho gigante embutido nela. À primeira vista, assemelhava-se ao sol. No entanto, sua aparência misteriosa era além de assustadora, evocando uma sensação de admiração em vez de mero medo. Eca! Ferloche sentiu que estava prestes a ser dominada pelas memórias daquele momento horrível e aterrorizante que sempre veio no final de todos os ciclos finais ruins. Shaan! De repente, o som de algo quebrando tocou no ar. Com isso, não haverá mais novas tentativas. Gugu, animal de estimação de Ferloches, estava se contorcendo, preso por um tentáculo. Não há variáveis. Não há esperança. Não haverá mais luz a partir deste ponto. Ao mesmo tempo, vozes ecoaram de todos os lados. A nova tentativa não era mais necessária desde o início. O mesmo se aplica a você. Quando Ferloche abriu a boca para responder, os tentáculos começaram a atacá-la por todos os lados. Pagaga. Pagagaga. Mesmo com os dois braços abaixados, Ferloche fez o seu melhor para criar uma barreira protetora ao redor. No entanto, sua barreira inexpugnável foi brutalmente esmagada como antes. Cracle, cracle. Arguim. Fagulhas violetas voaram de seus braços envoltas em tentáculos enquanto uma dor insuportável se espalhava por ela. Ferloche fechou os olhos com força e abaixou a cabeça. Bater, bater. Todas as barreiras de proteção que a protegiam se quebraram de uma só vez. Esmagar, esmagar. Os tentáculos atacaram o coração de Ferloches. Quando Ferloche os viu correndo em direção ao peito, ela fechou os olhos com força. Naquele momento. Chovo. Algo voou a uma velocidade rápida em direção ao olho flutuando no ar. Esmagar. Graças a isso, o olho parou de atacá-la. Com uma carranca, ele pegou o objeto voando em direção a eles. Isto é. O objeto voador era uma garrafa de licor pingando com licor potente. Esmagar. O olho, observando silenciosamente a garrafa de bebida, esmagou-a repentinamente e sussurrou em voz baixa. Isso não é um pouco indelicado para uma primeira reunião? Uma voz ressonante tocou na direção onde o olhar dos olhos caiu. Luna, podes, por favor, ver isso? Há um olho no céu. Está a transmitir bem? Ou ainda estou bêbado? É mesmo a hora da conversa bêbada? Entre as pessoas ali presentes. Primeira reunião, você diz? Você nem tem rosto, como este poderia ser nosso primeiro encontro? Pode ser mais apropriado chamar isso de primeira vista. Você poderia, por favor, fechar sua armadilha?
Surpreendentemente, o intruso era o comerciante de pergaminhos conversando com alguém com algo parecido com um cristal de comunicação. Estou um pouco atrasado? O comerciante de itens mágicos, o comerciante de pergaminhos, o taverneiro, o lendário artesão Rosinante e muito mais, todos em vários papéis, ele casualmente se aproximou de Ferloche com um sorriso alegre. Por favor, fique alerta. Não fique descuidado só porque não é o corpo principal. Você acabará morrendo. Oh, isso me deixou sóbrio. Com uma expressão que indica frustração, aquela que chamou Nuna da bola de cristal bateu no peito e gritou. Ele balançou a cabeça de um lado para o outro, resmungando. MPHM, HMPM bainha você. A pessoa, que tinha sido um personagem cômico tradicional na série Dark Tale Fantasy, rachou o pescoço e as mãos algumas vezes, limpou a garganta e abriu os olhos silenciosamente. Xaalhar. No entanto, seus olhos brilhavam com a luz das estrelas. O que acontece se você deixar um personagem cômico com raiva? Como ele disse isso, inúmeros fragmentos de estrelas, lanças cintilantes e escudos brilhantes se materializaram em torno dele. Que ridículo! Com um sorriso, o olho retraiu seus tentáculos restringindo Ferloche e os apontou para ele. O olho sussurrou. Pensar que Deus Criador poderia ser reduzido a isso. De repente, uma enorme explosão de luz iluminou o pátio da igreja. Enquanto isso, na prisão subterrânea. O quê? Depois de cortar suas ameaças e sessão de treinamento com Vener curto, Frey saiu da prisão com Alice e Vener. Ele olhou em volta com uma expressão pálida. Alice, Vener, os outros prisioneiros, os ratos vagando em torno dos prisioneiros sujos, e até mesmo as moscas voando por aqui e ali estavam todos olhando fixamente para cima. O que se passa aqui? Mesmo as pessoas nas ruas à distância, visíveis através da saída, estavam todas olhando fixamente para o céu. Frey enxugou o suor frio e deu mais um passo à frente. Passo, passo. De repente, ele ouviu passos vindo de trás dele. Quem está aí? Eles estavam vindo da parte de trás do corredor onde ninguém deveria estar, considerando que ele tinha acabado de sair de lá. Frey, suando ao som, lançou a pergunta. Bem, eu me pergunto quem. Ele abriu os olhos para afastar a escuridão e olhou para o recém-chegado. Quem você acha que eu sou? Em resposta, Frey murmurou com uma voz baixa. Aquela irmã mais velha daquela altura? Oh, minha irmã mais velha, você diz? A mulher aproximou-se dele com uma bola de cristal em uma mão e corou. O que traz a secretária Rosevins aqui? Bem. Olhando alerta, Frey perguntou. A mulher acariciou a bola de cristal antes de responder a ele em voz baixa. Vim recompensá-lo pelo evento de sucesso de 19+. Espera, o que disseste? A propósito. Quando Frey olhou perplexo com essa afirmação, a mulher olhou para ele como se o achasse fofo e fez uma pergunta. O sistema de afeição é um pouco útil? Seus olhos, que estavam sorrindo, agora estavam suavemente curvados como uma lua crescente. Capítulo 274 Orientação dos calouros. Orientação para calouros. Toque, toque. O despertador na mesa de cabeceira tocou alto. O barulho me despertou abruptamente. À medida que a luz do sol passava pela janela, lutei para focar minha mente grogue. SRRRK. Olhei para o teto da pousada onde Serena e eu estávamos hospedados, que havia se tornado temporariamente nossa base. Tivemos que continuar mudando nossa localização por razões de segurança, mas estávamos um pouco confinados com o deus principal deste mundo preso no canto da pousada. Devia ter dormido mais cedo? Bocejando e alongando, tentei me livrar da rigidez e comecei a me arrepender da minha decisão de dormir até tarde. Hoje foi um dia muito importante. Foi como o início do episódio do segundo ano ou, em outras palavras, o dia da orientação do calouro. Planejando participar da orientação, fiquei acordado até tarde para verificar meus planos. Consequentemente, eu só tenho cerca de 2 horas de sono.
Eu me senti um pouco tonto, mas fiquei aliviado que a constante ansiedade e pressão dos últimos dias pareciam ter diminuído. Está acordado, mestre? Sentado no meio da cama, ouvi uma voz suave vindo de debaixo da cama. Lulu. Claro, era Lulu. Recentemente, ela estava pedindo minha permissão para sair durante o dia e silenciosamente entrou no meu quarto para dormir no chão à noite. SSSSKK, SSKK. Re. Ela parecia um animal de estimação sendo liberado e nutrido e um vassalo leal prometendo lealdade a mim. Orgulhosa dela, eu gentilmente lhe dei um tapinha na cabeça, e um sorriso tranquilo agraciou seus lábios. Au! Então, ela fechou os olhos depois de morder e mordiscar meu dedo, envolvendo-o cuidadosamente com a língua antes de rolá-lo suavemente dentro de sua boca. Mestre, posso sair hoje de novo? Observei silenciosamente suas ações familiares enquanto meu dedo ainda estava em sua boca. Claro, apenas certifique-se de voltar à noite. Obrigado. Inicialmente, eu tinha planejado levá-la para a orientação hoje, mas a presença do rei demônio frustrou esse plano. Ainda assim, certifique-se de tomar café da manhã antes de ir. Sim. Não podia deixá-la ir sem o pequeno almoço. Quando eu gentilmente mencionei isso, Lulu, soltando meu dedo de sua boca, sorriu brilhantemente e respondeu. Quero dizer, controlarei os demônios menores, vigio o exército dos reis demônios com todas as minhas forças hoje. Claro. Claramente, ela havia dito demônio menor agora há pouco, mas eu a ouvi mal? O lugar para onde ela estava indo recentemente não era outro senão as reuniões dos executivos de combate dos reis demônios, e não havia um único demônio menor que ela pudesse controlar. Qualquer que seja. Pensando bem, ultimamente, aqueles executivos de combate do exército dos reis demônios foram estranhamente gentis comigo, e o exército parecia excepcionalmente bem organizado. Algo se sentiu errado. O que Lulu estava fazendo lá? Oau! Pensando na Lulu, que tinha descido para tomar o pequeno almoço, um bocejo escapou-me da boca. Bata, bata, bata. Estar tão sonolento em um cenário que pudesse decidir que meu destino não era razoável, então me levantei para lavar o rosto. De repente, ouvi um som de batida na porta. Sou eu, jovem mestre. Foi uma voz muito acolhedora. Há muito tempo que não vês, Cania. Sim. Parecia uma idade desde a última vez que a vi. Cania ficou lá com um prato na mão, vestida com seu traje formal habitual, com um sorriso. É o pequeno almoço? Sim, o teu prato favorito, jovem mestre. Ela tinha acabado de chegar à pousada e descompactado apenas horas atrás. Ainda assim, ela foi tão diligente como sempre. Era Cania, na verdade. A pousada deixou-te usar a cozinha deles? A proprietária parece bastante rigorosa. Vou explicar mais tarde. Por enquanto, por favor, coma a sua refeição antes que ela esfrie. Seguindo o olhar caloroso de Canias, abri a tampa do prato, revelando sanduíches e café bem colocados. Jovem mestre, isso é suficiente? A visão apetitosa me fez perceber que minha boca estava regando. Estendi a mão para dar uma mordida. No entanto, Cania calmamente perguntou. HM? Vou cuidar dos ingredientes e preparações, então você não prefere uma refeição mais deliciosa? Durante o período de investigação, aprendi vários pratos do continente ocidental. Eu também aprendi alguns pratos do continente oriental. Farei felizes para você, se quiser. A maneira como Cania disse isso a fez parecer estranhamente séria. Claro, eu gostaria de. Eu acenei com a cabeça, sentindo que a recusa a decepcionaria. Além disso, eu realmente queria provar seus pratos. Cania secretamente cerrou o punho. Tudo bem, então, aproveite sua deliciosa refeição. Então, ela se virou com os punhos enfiados e fez uma pose como se dissesse, você conseguiu isso para si mesma. PFF. Jovem mestre? Por que você está tomando o prato?
Enquanto eu ria de seu gesto divertido e cuidadosamente me levantava, segurando o prato, Khania inclinou a cabeça em confusão. Vou comer contigo no primeiro andar. Ah! Khania de repente começou a parecer perturbada. Suspiro, você conhece o jovem mestre. Ela começou a falar depois de suspirar pesadamente. Neste momento, há hóspedes no primeiro andar. Convidados? Bem, é uma pousada, então pode haver convidados, certo? Já compramos esta pousada inteira. Nós compensamos os hóspedes 2 vezes o que eles pagaram. As palavras de Canias me surpreenderam momentaneamente. O quê? Comprou a pousada inteira? Espera um minuto. Não vieste sozinho, pois não? Confuso e ainda cansado, eu disparava perguntas incoerentemente. Khania respondeu com uma testa franzida. Seria mais rápido se você visse por si mesmo. Ela então silenciosamente abriu a porta e inclinou a cabeça. Eu não sabia o que esperar, mas parecia que eu tinha que ir para o primeiro andar. Na verdade, eles são verdadeiros convidados. Suspiro. Khania não mentiu. A área de refeições central da outrora movimentada pousada agora acomodava apenas Lulu e 2 convidados adicionais. Clana, o que estás a fazer assim? Endireitar. Ah, sim. Irina ficou de pé com os braços cruzados e uma carranca no rosto, dando palestras. Clana rapidamente endireitou. Enquanto isso, Lulu estava zoneando e endurecendo em silêncio. Deixe de fora Irina, mas seu encontro com a princesa imperial durante o café da manhã parecia ter drenado seu espírito. É bom que eu instruí Alice para ir diretamente para o local de orientação depois de terminar seus recados. Deixando de lado o pensamento de que poderia ter sido um grande problema, comecei a examinar o comportamento dessas meninas. Khania também estava comigo, agarrada ao meu lado. Pensando em como poderia ter sido um grande problema novamente, eu silenciosamente acariciei meu peito em alívio. Então por que vieste aqui? Estavam aqui para fornecer proteção pessoal. Há demasiados assassinos a atacar-te, jovem mestre. Enquanto eu assentia em compreensão, Khania, que parecia descontente, aproximou-se do meu lado. Eu também estou confiante no combate, jovem mestre. É assim? Atividades físicas em qualquer caso, estou confiante em tudo isso. Inclinei a cabeça e observei Khania, que virou a cabeça em silêncio depois de dizer isso. Então, fixei meu olhar para a frente. Irina franziu a testa enquanto se sentava à mesa de jantar. Isso é estranho. Eu me perguntava por que ela estava agindo dessa maneira. Depois de observá-la, percebi que ela estava franzindo a testa para Lulu. Ei, por que você não traz sua cabeça mais perto? Perdão. Quando Irina olhou para Lulu, ela finalmente franziu a testa e, com uma expressão severa, estalou o dedo para Lulu, que estava olhando fixamente para Clana até então. Despacha-te. Sim. Lulu hesitou por um momento antes de trazer a cabeça para a frente. Irina examinou a cabeça de Lulu com o queixo apoiado em sua mão. Olha para isto. Ouch. Dói. Irina bateu no braço de Clanas, que estava sentado ao lado dela e se encolhendo. Clana foi pega desprevenida e gritou de surpresa. Parece que te esqueceste, mas eu sou a princesa imperial. Se continuares a fazer isso, vais arrepender-te 100 vezes mais. Eu disse, olha para isto, por favor. É por isso que eu disse se continuas a bater-me, não? Irina ignorou seu aviso e deu um tapa no braço novamente. Clana, murmurando timidamente, finalmente olhou para a cabeça Lulus. E então, o silêncio se seguiu. Pesquise é um senso de pesquisa, eu devo mergulhar nisso. Não importa o que aconteça, definitivamente. Ei que. Quebrando o silêncio, Irina, com os olhos completamente para trás, agarrou a cabeça de Lulus. Se isto for bem feito, pode ser a chave para resolver a situação. Isso é possível? Como poderia um ser humano? Não, certamente és humano. Se você colocar dessa maneira, então você também. Quando Irina,
com pesadas olheiras, continuou tocando a cabeça de Lulus. Lulu agarrou-a e empurrou-a para longe. Por favor, não lute. Isto não é uma luta. Esta é a descoberta do século. Receberei permissão de Freys para pesquisar você. Eu pertenço ao mestre. Não sou algum assunto de pesquisa. Por favor, não lute contra Eik. Enquanto Clana tentava detê-los, ela ficou cada vez mais inquieta, incapaz de fazer qualquer coisa à medida que suas vozes ficavam mais altas. Se o seu mestre ordenar que você seja estudado, o que você fará então? M-Master me valoriza muito. Ao contrário de alguém que acabou amarrado no quintal depois de atacar Master em um dia selvagem, eu não sou assim. O que você disse? Mesmo que fosse estudar, receberia do mestre. Ele é o único que pode tocar minha carne. Não consegui ouvi-los porque estavam muito longe. No entanto, a atmosfera animada ainda chegou aos meus ouvidos. Jovem mestre, por que você está comendo aqui? Kania preparou alguns pratos realmente deliciosos. Eu senti como se estivesse assistindo a um jogo. Então, eu distraidamente comi o sanduíche, apressadamente dei uma avaliação à comida de Canias e caminhei em direção àquelas garotas para detê-las. Chega! Com os olhos em chamas em brilho dourado, Clana murmurou um comando, controlando instantaneamente a situação. Vamos comer. Sim. Sua habilidade de despertar, aura da dominação, era ainda mais potente do que eu pensava. Meninas. Com a situação resolvida em grande parte, eu dei um passo à frente, e as meninas comendo suas refeições se voltaram para me olhar com os olhos bem abertos. Agradeço que tenhas vindo para cá, mas temos de partir agora. Eu expressei minhas desculpas com uma expressão bastante remorso. A nossa carruagem já chegou. Então, você vê. Ouvi dizer que Irina havia enfrentado milhares de monstros demoníacos sozinha por alguns dias e que Clana havia sido sobrecarregada pela papelada que ela havia tratado recentemente. Eu queria sugerir que eles levassem seu tempo comendo e descansando um pouco antes de se juntarem a nós mais tarde. No entanto, as expressões das meninas de repente aguçaram. Salto. Havia um som leve. Uva. Isso parece estranho toda vez. Não me consigo habituar. À medida que o som diminuía, a comida nas placas de Irina e Clanas desapareceu de repente. SRRK, SSK. Irina e Clana simultaneamente ficaram um pouco rechonchudas e gentilmente acariciaram suas barrigas levemente salientes. Vendo isso, eu calmamente perguntei. O que acabaste de fazer? Nós teletransportamos a comida para os nossos estômagos. Sempre usamos esse método na equipe de pesquisa porque nunca tivemos tempo suficiente. Nós também usamos magia de pulverização, então ela não sairá mais tarde. Sua resposta foi além do que eu poderia ter imaginado. Teletransportar comida diretamente para o estômago? Certamente, o criador da magia do teletransporte teria restringido as coisas do teletransporte dentro dos corpos por razões éticas, certo? No entanto, Irina não usou magia para transportar continentes para continentes com força? Em tenra idade, ela não desencadeou um feitiço de rastreamento em grande escala? Ela não conseguiu ferir o Rei Demônio, que seria difícil de ferir sem o armamento Eros? Eu não conseguia mais entender os limites de Irinas. Bem, então vamos partir. Quando olhei para ela com espanto, Kania abriu a porta das pousadas e disse com uma expressão desagradável. Mestre. Enquanto olhava para a carruagem com uma expressão tensa, Lulu, que já havia terminado sua refeição, aproximou-se de mim com cautela. Rezo para que a sua missão hoje seja bem-sucedida. Ela falou com um tom determinado. Se falhar, então eu vou levar demônios menores para invadir o local de orientação. Por favor, não. Eu respondi, temendo as consequências, mas ela começou a parecer mal-humorada. Clique. Depois, ela soltou a coleira em volta do pescoço e entregou para mim. Mas eu sou o teu cão. Ao invés de viver como um cão abandonado, eu morreria como seu companheiro leal. Dizendo isso,
Ela puxou ligeiramente a coleira, depois se virou, deu alguns passos e de repente, desapareceu. Parecia que ela usava um portal espacial criado por Dmir Khan ao redor da pousada. Não vou dizer muito. Eu silenciosamente observei os traços deixados na minha mão pela coleira, mas Clana passou e sussurrou. Agora tenho o poder e a autoridade para te proteger. Vou apenas demonstrar isso hoje. Depois de dizer isso, ela silenciosamente embarcou na carruagem. Que tranquilizador! Mesmo que eu ainda estivesse bastante tenso, senti meus batimentos cardíacos se acalmarem. Sorri enquanto caminhava em direção à carruagem. Frei. Irina, que estava quieta atrás de mim, de repente me agarrou. Sobre aquela rapariga, a Lulu tem algo que devia saber. Bem, é isso. Perguntando-me se tinha algo a ver com a discussão anterior com Lulu, ouvia atentamente com uma expressão séria. O que é? De repente, não pude deixar de parecer perplexo. Chifres? Eu não podia acreditar. Era tão absurdo que eu nunca teria acreditado se não tivesse vindo dela, uma mulher com as qualificações de um arquimago. Várias horas depois, no local de orientação para os novos alunos da Sunrise Academy. É uma honra conhecê-lo. Calouros. Uma menina estava no espaçoso salão ao ar livre em meio às figuras movimentadas dos impérios, indivíduos importantes, enviados de todo o continente e vários nobres de alto escalão. Eu, representando todos vocês que estão entrando como estudantes do primeiro ano no 11º lote este ano. Ela podia ver a tensão e excitação dos calouros da Sunrise Academy. Meu nome é Ruby. Quando a garota, Ruby, disse isso, o salão ficou em silêncio. E o mundo também me chama de herói. Ela acrescentou com um tom espirituoso, provocando aplausos de diferentes partes do salão. Antes de fazer o juramento em nome de todos vocês, quero dizer algo. Ruby continuou falando sem intencionalmente suprimir os aplausos. Todos vocês, que se tornarão estudantes do primeiro ano e parte do 11º lote. Seus olhos cor de rubi brilhavam calmamente. Não são diferentes dos membros do Partido Herói. Na verdade, você é o próprio Partido dos Heróis. Após esta declaração, um tipo diferente de silêncio desceu sobre o salão. Frei, o que achas? Como você planeja lidar com uma situação como essa? Delícia, choque, excitação, esperança, medo e preocupação. Ela usava um sorriso brilhante enquanto observava os calouros reagindo com várias expressões e vacilando com suas palavras. Eu já sei que você preparou algo para hoje. Mas o que você me mostraria? Ela gritou de alegria internamente. Que tipo de ato desesperado você está planejando, Frei? Kiak, kiak. Uma carruagem puxada por cavalos chegou ao extremo do salão ao ar livre. O que se passa? Todos os participantes já deveriam ter chegado, não deveriam? Pare aí. Revele sua identidade. Os guardas e os cavaleiros, suando profusamente, correram em direção à carruagem. Eles reforçaram a segurança devido ao incidente da cerimônia de nomeação, mas um intruso estava aqui. Clater. A porta dos vagões começou a abrir-se lentamente. Creek. As portas que se separavam lentamente, os olhares vigilantes dos guardas, os calouros curiosos e o sorriso sutil nos lábios de Rubens pareciam parte de uma cena em câmera lenta. Na atmosfera cheia de tal antecipação, a identidade dos intrusos tornou-se aparente para aqueles reunidos lá. Não era apenas o Império, a aparência chocou o mundo inteiro. Já faz um bom tempo para você revelar seu verdadeiro rosto para o mundo. A pessoa que parecia ilesa com a orientação dos calouros não era outra senão Freyhound Starlight, o mesmo humano que o mundo havia declarado morto. Na atmosfera tensa e silenciosa, congelada sem permitir qualquer espaço para o pânico, Ruby olhou com uma expressão estupefata e inclinou a cabeça. Ele é louco? Ela não esperava isso, então ela também ficou surpresa. Mas isto é divertido. No entanto, no final, Ruby concluiu que também era divertido. Prazer em conhecer todos vocês. Na verdade, você é muito interessante.
Aquele que é odiado por todos e aquele que é amado por todos. O falso mal e o pretendente. E assim, o confronto em grande escala entre o herói que se tornou o rei demônio e o rei demônio que se tornou o herói começou.